E aí pessoal, tudo bom? Professor Pablo aqui mais uma vez com vocês. Vamos aí adentrando mais uma semana de aulas aqui com vocês, aulas de matemática, certo? Vocês já tiveram aula aí com o professor Márcio Jean e agora vamos seguir a semana com aulas aqui comigo, professor Pablo, certo? Pessoal, essa semana nós vamos ver uns conteúdos bem interessantes, vocês já começaram aí a ver um pouco, né? Nós vamos fazer aí até uma retomada, a gente vai ver uma revisão, né, do conteúdo que a gente já viu esse semestre, esse ano, aliás, a gente viu no semestre passado, que é os estudos dos ângulos. Nós vamos nos ater principalmente aos instrumentos, ao instrumento que é utilizado, né, para a gente fazer essas medidas de ângulos, certo? Mas nessa primeira aula de hoje, a gente vai ver aqui um pouco sobre a questão de ângulos e alguns problemas, algumas coisas, de onde foi que surgiram, até onde chegaram essa questão dos ângulos. Tá bom, pessoal? Então vamos comigo aqui para mais uma aula sobre hoje. Nós estaremos aí fazendo sobre medidas de ângulos, certo, pessoal? Então, nossa habilidade de hoje, temos aí a nossa habilidade de hoje, determinar medidas de abertura de ângulos por meio de transferidor ou tecnologias digitais. E nossa expectativa de aprendizagem, pessoal, é utilizar o transferidor e ou tecnologias digitais para medir ângulos, certo? Então, pessoal, olha, a gente vai fazer aqui falar um pouco sobre a questão do ângulo, o que é que significa, o que é realmente um ângulo, né? Apesar de que eu sei que a maioria de vocês não tem dúvida quanto a isso, mas aqui a gente tem algumas histórias, algumas definições que é muito bom da gente entender, tá? Então vejam só, uma pessoa ao se alongar faz diversos movimentos. Podemos observar na imagem que os braços formam ângulos em relação ao corpo da pessoa. Qual dos bonequinhos abaixo tem maior flexibilidade ao fazer os movimentos? Você pode me ajudar a descobrir? Então, quem é que desses bonequinhos aí que tem mais flexibilidade? Quem tem mais flexibilidade é quem consegue formar um ângulo maior. Pelo que a gente está vendo aqui, esse bonequinho, que eu vou chamar ele aqui de B, né? Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, certo? Então, esse bonequinho B, ele tem aqui uma abertura nesse ângulo aqui um pouco maior do que esses outros, né? Qual é o tamanho das aberturas dos ângulos formados pelos braços deles? É possível medir essas aberturas? Que unidades de medidas posso utilizar? Quais são os nomes desses ângulos? Então, já não é a primeira vez que vocês estão vendo esses estudos de ângulos, né? Isso não é a primeira vez. Então, vocês conseguem, claro, responder todas essas perguntas, com certeza. Vocês lembram que esse ângulo aqui é o ângulo reto, é o ângulo que mede 90 graus, certo? Aqui nós também temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de meia volta, certo? Que ele mede 180 graus. Aqui nós também temos um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos um ângulo agudo. Vocês lembram o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo são aqueles ângulos que medem menos de 90 graus, certo? Só que mais à frente a gente vai mais falar sobre isso, olha só. Então, olha aí, o bonequinho A, né? Lembrando que esse aqui é o bonequinho A, esse aqui é o bonequinho B e esse aqui é o bonequinho C, tá? O bonequinho A, ele tem abertura menor que o do B, porém maior que o do C, né? Então, como a gente viu, o bonequinho B aqui, a abertura desse braço aqui, ele é maior do que o A, né? Maior do que todos, essa abertura aqui. E ele ainda falou aqui que o A tem uma abertura maior do que o C, né? Principalmente aqui desse lado direito. Então, as aberturas entre os braços e as pernas dos bonequinhos são chamadas de ângulos. Então, essa região que é formada por essas, no caso aqui nós temos os braços, né, dos bonequinhos. Então, essas aberturas aqui é o que a gente chama
de ângulo, toda essa região. A gente representa só esse pedacinho, mas toda essa região que está aqui é o ângulo formado pelos braços dos bonequinhos. Tá bom? Temos mais o que? Olha só, existe um ângulo, o ângulo reto. Lembram do ângulo reto? Que aparece à esquerda nos bonequinhos B e C. Vamos lá, ó. O ângulo reto à esquerda, né? Nos bonequinhos B e C. Esse aqui é o ângulo reto. Aqui é o bonequinho A, B, C. Ele falou aqui só do B e do C, né? À esquerda, certo? Então aqui ó, nós temos o ângulo reto. Aqui também nós temos o ângulo reto no bonequinho B e bonequinho C. E à direita do bonequinho A. No bonequinho A aparece dos dois lados, né? Dos dois lados aqui do bonequinho A, essa abertura é a abertura chamada de ângulo reto, que é o ângulo que é 1/4 de volta. Vocês já viram isso, né? E ele mede 90 graus. Aí já estamos até respondendo aí questões futuras, a questão da unidade de medida do ângulo. Vamos discutir isso mais à frente. Podemos usar instrumentos de medidas como a régua ou fita métrica, mas então teremos uma medida de comprimento em centímetros ou em metros, e não da abertura do ângulo. Assim, a unidade adequada para medir a abertura de ângulo é o grau, né? É o grau, certo? Pessoal, nós estamos num momento que a gente está vendo aí as grandezas, né? Nós estamos vendo as unidades de medidas. Nós já vimos aqui nas aulas várias unidades de medidas. Nós já vimos unidade de medida de comprimento, nós já vimos unidade de medida de área, vocês já viram unidade de medida de área, a gente já viu unidade de medida de volume, unidade de medida de capacidade, né? Então, todas essas grandezas, a gente chama, essas coisas que tem uma unidade de medida, que tem uma medida, uma unidade, a gente chama de grandeza, certo? E o ângulo, como ele tem também uma unidade de medida que é o grau, certo? Ele também aí vai ser uma grandeza, e a unidade de medida dele é o grau. Aí ele falou aqui, ó, que a gente usa instrumentos como a régua, a fita métrica, para fazer medidas. Só que para medir o grau, não, né? Esses instrumentos aqui, a régua e a fita métrica, são utilizadas para a gente fazer medidas de comprimento, né? Se a gente quer medir o comprimento dessa caneta, né? Se a gente quer medir o comprimento de uma pessoa, a altura de uma pessoa, né? A altura é o comprimento da pessoa, a gente usa uma fita métrica e assim sucessivamente. Então, essas unidades de medida aqui, aliás, esses instrumentos usados para medir comprimento. A gente vai ver o instrumento, que é o nosso objeto aqui de estudo mesmo, é o instrumento que é utilizado para medir o ângulo, né? Vocês já devem conhecer, devem ter um aí em casa também, né? Então vamos lá. Olha só, esse probleminha aqui é interessante. Ó. Silas gosta muito de andar de bicicleta. Ele conhece algumas manobras e percebeu que muitas delas tinham nomes com números como 180, 360. Não sei se vocês acompanharam aí as Olimpíadas, né? Esse ano as Olimpíadas foram no Japão, então sempre eram de madrugada. Então vocês poderiam estar dormindo, não sei se acompanharam. No início da Olimpíada tinha muito questões, teve as competições de skate, né? O Brasil foi até muito bem nas competições de skate e lá tinha muitas dessas manobras. Isso aparece muito em skate, em bicicleta, né? São essas manobras feitas, patins, a gente vai ver até um problema aqui com patins. Então as manobras, elas recebem muito esses números, o nome das manobras são esses números. E a gente vai ver o que é que significa isso, tá? Então olha só, ele viu que esses números correspondem aos giros, olha só, os giros a serem feitos. A manobra era 180 a manobra era 180, é de meio giro, e a de 360 corresponde a um giro completo. Então, olha aí, 180, a manobra de 180 é quando você dá meio giro, e a de 360 é quando você dá um giro completo, né? Como vocês já conhecem, vocês sabem que um giro completo é quando a gente forma uma circunferência, e por que elas recebem esses nomes? Vocês já sabem aí, mas a gente vai
ver aqui durante a aula. Olha só. Então ele quer saber como poderia descobrir o número que aparecerá em manobras que dão mais de um giro, como um giro e meio, dois giros, 2,5 giros, né? E assim por diante. O que pode significar esses números no nome das manobras? Vamos ver. Se meia volta, pessoal, tem o nome de 180 e uma volta 360, podemos tentar fazer relação entre esses números. Podemos tomar os números, podemos somar os números ou subtrair um do outro, multiplicar ou dividir pelo tamanho do giro. Então, para a gente saber uma manobra que tem mais de um giro, né? Um giro e meio, 2 giros e meio. Então, como a gente sabe aqui que meia volta, que é meio giro, tem 180 e uma volta é 360, o nome da manobra, né? A gente consegue fazer facilmente qualquer outra manobra. Com certeza a gente consegue fazer isso facilmente. Então, olha só, o primeiro exemplo é, se somarmos 180 mais 180, vamos ter como resultado 360. Assim, pode-se perceber que se meio giro é 180, 2 meios giros, que dá um giro completo, né, serão 360. Claro, né? Então, meio giro é justamente a metade de um giro todo. Ou seja, meio giro mais meio giro dá um giro completo, que vai dar os 360. Também, ó, no caso aí, ó, segundo problema aí, temos aí, ó, 360 menos 180 é 180. Ou seja, um giro menos meio giro resultará em meio giro. Então, que é 180, e aqui já apareceu, né? Apareceu essa bolinha aqui, que vocês sabem que isso é a representação do grau na unidade de medida de ângulo. Então, olha só, assim para descobrirmos os números que aparecerão em algumas manobras, podemos pensar em quantos giros é possível dar além do meio giro e, claro, de um giro completo. Vocês vão ver aqui, não sei se vocês acompanharam, gostam, tem muitas manobras que os atletas eles dão mais de um giro em torno do próprio corpo, né? Dão mais de um giro. Então a gente tem que saber aí fazer essas contas para dar os nomes a essas manobras. São possíveis um giro e meio, dois giros e meio e assim por diante. Levando em conta que nesse caso algumas manobras seriam impossíveis, existem certas limitações físicas ao ser humano, claro. Ninguém consegue ficar girando o tempo todo, fazendo várias infinitas voltas. É isso que ele fala aqui. O corpo humano tem um certo limite, né? Principalmente em cima de uma bicicleta ou de um skate. É muito difícil isso aí, tá? Então, podemos pensar que a cada meio giro se soma 180 graus. Então, se eu sei um pedaço da medida, eu vou com certeza saber a medida toda. Se meio giro é 180, um giro é 360, então isso fica bem fácil da gente descobrir essas manobras. Ou que eu posso multiplicar 180 pela quantidade de meio giros. Aqui você pode fazer com multiplicação, você pode fazer com soma. Eu sei que vocês aí em casa gostam de fazer essas operações muito com soma, somando, né? Então podem fazer isso facilmente. Mas olha só aqui um exemplozinho que ele deu, ó. Risquei, né, sem querer. Assim, um giro e meio seria 180 vezes 3, que é 540, ou 2 giros seriam 360 igual, aliás, 360 vezes 2, né, que é 720. Aqui, olha, tem outra maneira da gente fazer isso aqui, pessoal. Olha, nessa questão aqui, ó, um giro e meio. Como é que a gente poderia fazer isso aí, um giro e meio? Ele multiplicou aqui, porque um giro são 2 meio giros, mais o meio giro. Eu achei bem complicado. É muito mais fácil você fazer como? Um giro é quanto? 360. Aqui é um giro e meio. Um giro é 360. Meio giro é quanto? 180. Então você soma isso aqui, ó. 0, 6 mais 8 dá 14, vai 1, 1 mais 3 é 4, mais 1, 5. Olha aí, dá os 540.
Então, depende muito, cada aluno tem uma maneira de resolver isso aí, certo? Cada aluno tem uma maneira, somando, multiplicando. Aqui não, aqui eu concordei, eu achei interessante, 2 giros, multiplica por 2. Um giro, a gente sabe que um giro é 360, então um giro aqui a gente multiplica por 2, certo? Mas a forma para você calcular isso aí fica a seu critério. Olha só, esses números poderiam significar muitas coisas, como a quantidade de manobras que existem, né? Por que é 180 o número dessa manobra? O nome dessa manobra. Por que é 360 o nome dessa outra manobra? Então esses números poderiam significar várias coisas, mas vocês aí tenho certeza que sabem que não, né? Como vimos, eles estão relacionados com a quantidade de giros, né? E sabemos que ângulos têm relação com o movimento. Então podemos associar que os giros dados nas manobras são ângulos. Exatamente, os giros são ângulos. E que esses números são relacionados à medida desses ângulos. Esses números são relacionados à medida desses ângulos. Então, esses giros, os 180 e o 360, são os graus que são formados pelos giros. À medida que você vai girando, você está formando um ângulo. E esse ângulo, o 180, a gente até falou no início, é o de meia volta, e o 360 é quando você dá uma volta completa, né? Então, olha só, como ângulos são medidos em graus, os números representam a quantidade de graus que se tem em um ângulo conforme a quantidade de giros. Então, olha, um giro e meio seria 540, nós fizemos lá de outra forma, né? 540 graus. Por que se um cara der uma manobra de ele der um giro e meio, vai se chamar o 540? Mas é porque ele fez um giro, ele formou um ângulo que mede 540 graus. No caso, ele deu mais de uma volta, né? A mesma coisa aí se uma atleta aí der 2 giros, então seria aí o 720, que é a quantidade do ângulo, a quantidade de graus que é formado por 2 voltas. Formou neste ângulo, nesse giro, certo? Então, olha só, os ângulos, pessoal, são a abertura entre 2 linhas retas que partem do mesmo ponto e podem realizar movimentos rotacionais, como os giros, certo? Eles estão presentes em figuras geométricas e em situações do dia a dia, como nos movimentos que fazemos em nosso corpo, manobras com bicicletas, skates e outros. Esses giros acontecem, a gente vê muito nessas questões, dessas manobras. Mas no nosso dia a dia, quando você vai dobrar à direita, dobrar à esquerda, você está fazendo um giro, você está formando ali um ângulo. Às vezes você está num movimento, num labirinto, uma brincadeira, então, gira para a direita, vai para a direita 90 graus, então você já sabe. Dá um giro de 180 graus, então ele vai lá dar uma volta 180 graus. Então, esses ângulos, eles são encontrados no nosso dia a dia. A abertura de um ângulo pode ser medida, portanto, é uma grandeza, né? Como eu falei aqui anteriormente. A principal unidade de medida dos ângulos é o grau, certo? É o grau. Por que ele diz aqui que é a principal? No ensino fundamental, aqui vocês veem essa unidade de medida, que é o grau. Quando a gente vai lá no ensino médio, aí tem outras unidades de medidas, né? A gente tem lá o radiano, que vocês vão ver aí futuramente, com certeza. Assim, não podemos usar outras unidades de medidas já conhecidas, como o metro, como centímetros e outros, né? Então, nós estamos estudando nas grandezas, então a unidade de medida do ângulo é o grau. Não é um ângulo, não tem 3 centímetros, certo? É graus. A unidade de medida dos ângulos e de temperatura tem o mesmo nome, graus, porém são unidades de medida diferentes. Nós vimos na semana passada, nós vimos lá os estudos da grandeza, que é as unidades de medida de temperatura, foram as unidades de medida de temperatura. E vimos lá que a unidade de medida de temperatura adotada no Brasil é o graus Celsius, né? Lá também é grau na temperatura. No Brasil, grau Celsius, até falei que nós temos aí outros países que usam a escala Fahrenheit, né? Que usam lá mas é graus Fahrenheit. Temperatura é graus. O grau Celsius, o grau Fahrenheit,
No Brasil, aqui nós temos o grau Celsius. Lá nas temperaturas também unidade de medida é grau, mas cuidado para não confundir. Com certeza vocês têm muita habilidade nisso e vocês não vão confundir isso não, tá? São coisas diferentes, o grau dos ângulos e os graus da temperatura, ok? Então vamos lá. Vamos partir aí para os nossos exercícios. Vejam só, um jovem skatista revolucionou o mundo recentemente ao efetuar a manobra 1080. Ele foi o primeiro no mundo a fazer isso e só tinha apenas 11 anos. Essa história é real, certo? Essa história aí é de verdade. O menino é um prodígio aí do skate. Não sei se vocês podem até pesquisar aí na internet essa história. É muito interessante. Quantos giros ele fez sobre o skate nessa manobra tão revolucionária? Então, ele deu aí, a manobra é o 1080. Então, quantos giros ele fez? Eu vou dar aí 2 minutos para vocês pensarem um pouco e fazer essa questão aí. A gente volta já com vocês. E aí, pessoal, vamos lá, estamos de volta. E aí, conseguiram? Então, esse meninozinho aí, ele deu essa manobra, ele fez essa manobra o 1080, né? Então, quantos giros ele deu? O que é que eu costumo fazer com os alunos? Eu gosto de resolver essa questão e a gente vai somando, né? Somando a quantidade de giros completos para ver se passa, se falta, se dá igual, né? Então a gente viu aqui anteriormente que 2 giros é 720. Mas olha, por que 2 giros é 720? Um giro é 360, então 2 giros, a gente soma, né? Um giro um giro de 360 mais um giro de 360, 0, 6 mais 6 é 12, vai 1, 7, né? 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3, 7. Então, 720. Então, se ele der um terceiro giro, aqui são 2 giros, então se ele der um terceiro giro, tem que somar 360 com 720, né? 720 mais 360. Então, 0, 6 mais 2 é 8, 4, aliás, 3 mais 7 é 10. Olha só como deu certinho. Então, ele deu aí 3 giros, ó, 3 giros completos, certo? 3 giros completos aí. É uma manobra no skate, é algo mesmo bem difícil de ser feito isso aí. É uma manobra realmente muito radical. Ele deu 3 giros completos em torno do próprio corpo, certo? Muito bem. Então, olha só, uma aluna do 6º ano da escola Joca Vieira está começando a praticar manobras
sobre o patins. Ela consegue realizar um giro e meio sobre os patins. Sabendo disso, quantos graus ela consegue girar sobre os patins nesta manobra? Como nossa aula aqui já está terminando, eu vou fazer logo essa aqui, né? Então ela faz um giro e meio. A gente viu que um giro é 360 e que meio giro é 180. Então, vamos somar isso aqui, né, que a gente vai achar. 0, 6 mais 8 dá 14, vai 1, 1 mais 3 dá 4, mais 1, 5. Então, um giro e meio que ela dá aí, pessoal, é o 540, né? Que é uma manobra que dá um giro de 540 graus sobre o próprio corpo, certo? Então, pessoal, nossa primeira aula hoje está encerrando por aqui, né? Nós voltamos daqui a pouco, vamos continuar aí com nossos estudos de ângulos, mas nossa primeira aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula e a gente se vê daqui a pouco. A gente volta já com a próxima aula aqui sobre os ângulos, tá? Até lá!